Alguns dos acontecimentos que estão descritos no livro do Apocalipse estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Você já deve ter ouvido sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, conforme descritos no capítulo 6 do livro de Apocalipse, estão começando a manifestar indícios de sua influência. Basta observar os acontecimentos dos últimos 5 anos no mundo para perceber os sinais de sua chegada e os impactos que estão causando sobre a Terra. O livro de Apocalipse, também conhecido como o Livro das Revelações, nos proporciona uma visão do futuro como nenhum outro livro na história. Acredito que a razão pela qual o livro da Revelação é tão controverso se deve a 2 principais razões. A primeira delas é que o livro do Apocalipse revela Jesus Cristo de uma forma única, diferente de qualquer outro livro da Bíblia, apresentando-o em sua manifestação atual. Não revelando-o como um bebê na manjedoura, mas sim como o ser vivente, identificando-o como o Todo-Poderoso, aquele que possui as chaves da morte e do inferno. O livro do Apocalipse exalta o Filho do Deus vivo de maneira única, como nenhum outro livro da Bíblia faz. A segunda razão pela qual esse livro é tão impactante é que ele revela o futuro e o que está por vir. Os 4 cavaleiros que são frequentemente associados ao Apocalipse representam diferentes aspectos do fim dos tempos. Acredito firmemente que o livro do Apocalipse está se cumprindo diante de nossos olhos, e o que estamos testemunhando atualmente é apenas uma introdução ao que ainda está por vir. A visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse é uma das mais intrigantes e proféticas da Bíblia. O apóstolo João teve uma visão desses 4 cavaleiros, cada um representando diferentes aspectos do fim dos tempos, e eles são frequentemente chamados de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então, ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: "Venha!" Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco, e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Este cavaleiro é frequentemente associado ao Anticristo ou ao falso Messias, que tem a intenção de enganar as pessoas e desviá-las do único Deus verdadeiro. Esses cavaleiros representam o espírito de engano que se tornará prevalente nos últimos dias, levando as pessoas a serem desviadas por ele e pelo falso profeta, culminando na grande tribulação. Mesmo durante esse período, haverá uma enorme quantidade de engano. Contrastando com essa visão, as circunstâncias que seguem o cavaleiro em um cavalo branco em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, são de calamidade e cataclismo. Esse primeiro cavaleiro de branco é, de fato, associado ao Anticristo e não a Jesus, como alguns sugerem. O Anticristo se assemelha a Jesus em aparência, mas é uma criação enganosa de Satanás, pois muitos confundem com o texto de Apocalipse 19, a partir do verso 11 que diz: "Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse sim podemos afirmar que com toda certeza é Jesus, pois o texto não deixa dúvidas sobre isso. O segundo cavaleiro, mencionado em Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4, é representado por um cavalo vermelho de fogo. Aquele que está montado nele recebeu o poder de tirar a paz da terra, levando as pessoas a se matarem, portando uma grande espada. Esse segundo cavaleiro é conhecido como o Cavaleiro da Guerra, trazendo conflito e derramamento de sangue sobre a terra. Já podemos observar os efeitos desse espírito em nosso mundo atual, com guerras e conflitos continuando a ocorrer em várias partes do globo. Ao longo da história, as nações se levantaram umas contra as outras,
famílias entraram em conflito e indivíduos enfrentaram disputas. A guerra tem sido uma parte sombria da experiência humana desde o primeiro assassinato registrado entre dois irmãos, conforme narrado em Gênesis. A guerra desempenhará um papel significativo nos eventos que marcam o fim dos tempos. O terceiro cavaleiro, mencionado em Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, é representado por um cavalo preto. Aquele que está montado nele segura uma balança e uma voz entre as 4 criaturas vivas é ouvida, mencionando os preços dos alimentos. O cavalo preto simboliza a fome e o colapso econômico que afligirão a terra. Quando o terceiro selo é aberto, João observa um cavalo preto, indicando a terrível fome que será um julgamento de Deus nos últimos dias, especialmente durante a grande tribulação. O cavaleiro do cavalo preto segura um par de balanças, sugerindo um tempo em que as pessoas terão que medir cuidadosamente a comida que consomem devido à extrema escassez de alimentos. Em outras palavras, as pessoas terão que trabalhar incansavelmente apenas para garantir uma refeição básica por dia, devido à profunda falta de alimentos, e isso já acontece em diversos países como Venezuela, África, entre outros. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o cavalo preto se refere à inflação, que é o declínio do poder de compra de uma moeda ao longo do tempo. A inflação é quantificada pela estimativa da taxa na qual ocorre o declínio do poder de compra, o que se reflete no aumento do nível médio de preços de uma cesta básica e serviços selecionados em uma economia durante um período de tempo. A frase, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, indica o aumento inflacionário mencionado neste versículo. Os preços detalhados aqui são cerca de 12 vezes mais altos do que o normal. Isso significa que custaria um dia de salário para comprar os ingredientes para fazer um simples pão. Isso descreve um período de escassez em que a vida se tornaria extremamente difícil. A frase "não danifique o azeite e o vinho" refere-se ao fato de que os suprimentos menos essenciais estarão disponíveis para aqueles que podem comprá-los. Em outras palavras, os luxos da vida estarão disponíveis apenas para os que podem pagar por eles. O terceiro cavaleiro representa a fragilidade de nosso mundo e quão facilmente nossas necessidades básicas podem ser ameaçadas. Ele serve como um lembrete de que a fome e a pobreza podem afligir o mundo durante tempos de dificuldades econômicas. Muitas vezes, as pessoas culpam seus governos, instituições e lideranças quando enfrentam uma grave crise econômica, sem perceber que isso pode ser um sinal do cumprimento da profecia. Como cristãos, somos chamados a ser compassivos e generosos com aqueles que sofrem com a fome e a pobreza. Devemos amar nosso próximo como a nós mesmos e usar nossos recursos para ajudar os necessitados. No entanto, o quarto cavaleiro, ainda a ser aberto, trará tempos tão difíceis que as pessoas terão muito pouco para compartilhar uns com os outros. Em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, quando o quarto selo é aberto, João ouve a voz do quarto ser vivente, que o convida a testemunhar o que está prestes a acontecer. Ele olha e vê um cavalo amarelo, cujo cavaleiro é chamado de Morte, e é seguido pelo inferno. Foi concedido a eles o poder de afetar 1/4 da terra, causando morte pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Nota-se que João viu 2 personagens nesse cavalo, a morte e o inferno. Anteriormente, no livro do Apocalipse, é dito que o Senhor Jesus Cristo detém as chaves do inferno e da morte, como visto em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, onde ele declara: "Eu sou aquele que vive e estava morto, e eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." Ao contemplarmos a representação desses 4 cavaleiros, podemos perceber que eles simbolizam algumas das questões mais presentes que enfrentamos em nosso mundo atual. A proximidade desses cavaleiros pode ser uma indicação de eventos iminentes. Portanto, devemos estar preparados para o retorno do nosso Senhor, vivendo de maneira que honre a Deus enquanto nos preparamos para a vinda do seu reino. E para te ajudar a entender e estar preparado para esse grande dia, preparamos um curso bíblico que fará você crescer ainda mais em conhecimento e intimidade com Deus. Veja, descubra as profundezas da Palavra de Deus nesse estudo de leitura e compreensão da Bíblia. Com esse estudo completo das Sagradas Escrituras,
você chegará a um entendimento profundo e amplo da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um tesouro inesgotável de sabedoria espiritual, histórias inspiradas pelo Espírito Santo e orientações morais. No entanto, a complexidade das Escrituras pode ser desafiadora de se compreender completamente sozinho. E por isso te convido a embarcar conosco nessa viagem espiritual que mudará a sua vida e a forma de como você conhece a Cristo e o mundo. Nesse estudo completo de leitura e compreensão da Bíblia, iremos aprender Introdução à Bíblia, o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, período interbíblico, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas e epístolas e o estudo completo do Apocalipse. Além disso, você ganhará 3 bônus que vai te ajudar ainda mais a entender a Bíblia. Bônus 1, esboço cronológico da vida de Jesus Cristo. Bônus 2, aceitei a Jesus. E agora? Você aprenderá o que fazer nos seus primeiros passos na fé. E o terceiro bônus são os pilares da verdadeira igreja cristã. O link do estudo completo estará fixado nos comentários. Te espero lá para mergulharmos juntos nessa incrível jornada da fé. Esse foi o vídeo de hoje. Se esse conteúdo te edificou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alertadas pelo Espírito Santo. Continue assistindo o vídeo que está aparecendo na sua tela. Que Deus abençoe e até a próxima.